AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus a todos os internautas, a todos que nos acompanham nessa tarde. Mais um sábado nós estamos reunidos, estamos dando início ao programa Gerando Saúde. Para tanto, eu gostaria de, inicialmente, ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2. Gostaria que você que está em casa acompanhasse junto conosco, prestasse atenção, chame a família, chame os amigos agora, compartilhe nos grupos a nossa transmissão do programa Gerando Saúde. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu te convido nesta tarde a você olhar para Jesus, a você ter os seus olhos em Cristo, porque quando os nossos olhos estão em Cristo, nós, por mais que as lutas nos cerquem, por mais que os problemas se aproximem de nós temos a certeza de que nós estamos guardados e amparados nos braços daquele que pode nos ajudar nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. É o programa Gerando Saúde. Eu quero já te convidar a nós fazermos uma oração nesse início para que Deus possa nos ajudar. Ore comigo nessa noite, ou melhor, nessa tarde. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Criador dos céus e da terra. Senhor, abençoa cada um daqueles que nos ouvem nesta tarde. Senhor, ajuda a cada família enlutada, Senhor. Ajuda a consolar os corações que estão feridos. Ao pai de família que perdeu o emprego. Senhor, continua abençoando a nossa nação brasileira. Toma em tuas mãos, Senhor, todos os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, a cada um, Senhor, que nesta tarde nos escuta ou nos ouvirá. Ajuda e abençoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse é o programa Gerando Saúde. Nós estamos falando hoje sobre os desafios do pós-Covid. Quero te convidar a você compartilhar nos seus grupos de redes sociais, nos seus grupos familiares, grupos de amigos, para que juntos nós possamos transcorrer aqui sobre esse tema. Vai mandando as suas opiniões, vai mandando as suas perguntas, os seus questionamentos. Nós vamos colocar ao vivo aqui os seus comentários. Que Deus possa te abençoar e nos abençoar nessa tarde. Está conosco mais uma vez, mais um sábado, nossa querida amiga doutora Nilvânia, que é psicóloga, que atende no seu consultório, que está também nos dando aqui esse grande auxílio, nos orientando nesse período. Doutora, boa tarde, suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Eu quero desejar a todos uma grandiosa paz do Senhor Jesus, que todos estejam conosco nesta tarde, compartilhe aqui conosco, fique conosco, mande as suas perguntas, como o Emerson já colocou. Nós estamos aqui para orientá-los, fazê-los pensar um pouco mais diante dessa problemática que nós estamos vivendo. E nós estamos colocando para você o pós-Covid. O que nós temos de desafios
do pós-Covid. Então, nós já estamos trazendo aí para que vocês que nos ouvem toda tarde já comecem a pensar a respeito disso. Porque você, eu, nós, junto com o Senhor Jesus, nós temos muito mais, temos que acreditar ainda mais naquilo que Deus já nos tem dado, naquilo que Deus já nos tem proporcionado. Então, nesta tarde, fique conosco, compartilhe, chame mais um, para que nós possamos falar juntos a respeito desse pós-Covid. Muito bem. Vocês estão vendo uma tela que está aparecendo aí, a nossa trabalho de mídia já está trabalhando. Eu quero aqui, nesse início de programa, já mandar aqui a paz do Senhor, nossa irmã Noêmia dos Santos, Portugal, a minha querida esposa Daniela Rocha, um beijo no seu coração. A Jéssica Cristiane está dizendo, a paz do Senhor, esse programa é top. Uau! Vocês é que são top. Obrigada. A Elizabeth Silva, muita gente entrando, compartilhando conosco. Eu queria que você mandasse as suas mensagens, porque o programa ele é gerando saúde, mas nós queremos interagir com vocês. Manda os seus comentários aqui, nós vamos passar ao vivo o seu comentário aqui, o seu questionamento, a sua pergunta, a sua posição. Hoje o programa... Não é isso, doutora? Não, e mesmo porque a intenção desse programa é te encher de mais informação. Então, é muito importante que você mande o teu questionamento, as tuas perguntas, para que nós possamos te auxiliar dentro do conhecimento que a gente tem. Então, fique conosco. Legal, bacana. Também aqui no chat do YouTube, você pode mandar os seus comentários. Quero agradecer o professor Beto de Franco da Rocha, que está ligadinho conosco aqui, a toda a nossa audiência, de todos os sábados aqui, pessoas muito queridas, que Deus possa abençoar. Então o tema, nós já falamos que é o desafio pós-Covid, né? Eu quero só recapitular que, doutora Nilvânia, no sábado passado, nós estávamos falando a despeito dessa saída, né? Desse momento em que os países estão abrindo os estabelecimentos comerciais, né? Por exemplo, meu irmão, quero mandar um beijo para o Jefferson, lá em Portugal, ele disse que amanhã as igrejas voltam a abrir, graças a Deus, né? As igrejas voltam a abrir. Eu falei com o Michel, que sempre me acompanha também nas redes sociais, em Manchester, na Inglaterra, e já está curtindo uma praia. Então, doutora, a proposta do programa hoje é nós fazermos, quem está em casa, pensar nesse momento de retomada, né? Nós falamos no programa passado sobre estabelecer metas, né? Falamos no programa passado sobre, demos o exemplo do GPS, que o GPS nos leva aonde nós queremos chegar. Ou seja, eu tenho que me munir e me precaver também, óbvio, deixar bem claro aqui aos nossos internautas que as medidas sanitárias continuam, doutora Nilvânia, ainda em exercício, o álcool gel, a higienização das mãos, do rosto, né, como já foi ensinado aqui, né? O uso da máscara também é importante, evitar locais aglomerados, exatamente, doutora. Porém, a gente precisa começar a olhar agora para frente, né? Aonde nós queremos chegar, doutora Nilvânia? Essa é a grande pergunta, correto? Sim, inclusive a semana passada nós falamos, Emerson, sobre o questionamento, né? O pastor estava conosco, o pastor Alexandre, de Mato Grosso, estava conosco e ele mencionou essa questão, porque o quanto é importante você questionar. Por exemplo, na questão das igrejas. Nós recebemos muitas pessoas dizendo que está com muita saudade de cultuar, de estar junto com os irmãos, né? Então, assim, de repente aquilo que era muito, vamos dizer, se tornou praxe, todo domingo nós estarmos juntos, nesse momento fez o pessoal se questionar o quanto isso é tão importante. E por ser uma rotina, né, de todo domingo, todo mundo ir cultuar,
as pessoas não tinham ideia de quanto isso era importante. Então, o questionamento que ele falou sábado passado, tem a ver com isso. Perfeito. Né? Tem a ver da gente pensar nas nossas vidas, o quanto nós estávamos no automático, sem pensar na importância disso tudo. Então, com o Covid, nós saindo, esse pós-Covid, que é o que nós vamos começar a vivenciar, vai dar para a gente entender, a partir do que vivemos, a importância do que nós vamos ter agora. Legal. Doutora, a senhora falou no doutor Alexandre, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós vamos para um rápido intervalo agora, porque nós vamos tentar colocar ele aqui conosco na nossa transmissão, para terminar aqui esse assunto tão importante. Ele que vai falar das formações que ele tem, a área que ele atua. Sim. Então nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta já falando dos desafios. Aqui foi só um aperitivo, doutora. Sim, que ótimo. Então manda suas perguntas, mande os seus comentários. Eu quero voltar com alguns comentários na internet. Mande seus comentários aí positivos, seus comentários de vitória. Nós queremos passar aqui logo após o intervalo. Fique conosco, programa Gerando Saúde, até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, voltamos já com o nosso programa Gerando Saúde, doutora Nilvânia, e como nós informamos aqui, nós queremos chamar o nosso convidado que no sábado passado esteve conosco falando desse tema tão importante, né, que é o pós-Covid. Gostaria de estar com muita alegria entrando na transmissão aqui o nosso pastor Alexandre Moreira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, você vai mandando os seus comentários, as suas perguntas, seus questionamentos. Pastor Reverendo Emerson. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Como é que o senhor está, meu querido? Pai Senhor, pastor, você está bem? Amém. Está preparado bem, aqui para trazer mais informação para nós? Se eu puder contribuir, pode contar comigo. Quero aproveitar o ensejo e saudar todos os nossos amigos internautas, os nossos ouvintes, todos os participantes do programa, o nosso pastor presidente, toda a diretoria, com a paz do Senhor. Minha saudação Amém. A todos e meu abraço. Né? Amém. Amém. Pastor, eu queria já estar conosco aqui, uma pessoa aqui que eu acho que o senhor não conhece, a irmã Gil Souza. Não conheço. É a minha mãe. A sua querida mamãe. Deus abençoe nossa irmã Gil. Com certeza. Pastor Alexandre, um beijão para nossa irmã Gil. Pastor Alexandre, eu queria que o senhor fizesse suas considerações iniciais falando da sua formação, né? A sua área de atuação e a sua área de estudo, de pesquisa, a área acadêmica aí da sua formação,
para os nossos internautas. Muito bem, Emerson. Eu sou formado em Direito, sou formado em História, né, em Teologia, e agora estou concluindo a faculdade de Psicologia. E tenho estudado ao longo desses anos o comportamento humano, né? Fiz cursos e formações na área de Master Coach e Coach, mas todos os cursos voltados a estudo e a pesquisa do comportamento humano. Ah, que bacana. Então, toda a parte de PNL, né, que é a programação neurolinguística, toda a parte de PNL, né? programação neurolinguística, e dentro da psicologia, eu estou optando pelo ramo da psicanálise, né? E, enfim, porque a paixão da minha vida é estudar um pouco mais essa questão do comportamento humano. Então é nisso que eu tenho debruçado e dedicado as minhas pesquisas, os meus estudos. Eu estava ouvindo o começo do programa, assistindo vocês, e dentro daquilo que foi começado a falar, e você citou muito bem, a questão do objetivo, né? Certo, pastor. Nós levamos a nossa vida sem objetivos muito claros. E para que você possa sair desse momento, dessa questão pós-Covid, eu entendo que a gente tem que ter objetivos para que a gente consiga vencer todos os desafios que essa situação está nos impondo. E quando a gente tem objetivos claros, aí eu vou aproveitar a carona que a doutora Nilvana falou, a gente precisa se questionar. Se questionar no sentido do quê? Ou o que eu preciso fazer e quais as competências que eu preciso ter para alcançar os meus objetivos. Por isso que a gente precisa ter de maneira muito clara essa questão dos objetivos na nossa vida, porque senão a gente acaba patinando, né? É você correr sobre esteira, né? Você anda e não sai do lugar. Doutor Nilvânia, é exatamente o que nós estávamos falando aqui, Sim. né? Os objetivos têm que ser muito claros, né? Nós estávamos falando dos países que já estão retomando. O nosso próprio Brasil, né? A nossa nação, nós verificamos que alguns estados já flexibilizaram as normas de distanciamento social. E o programa vai ser bacana exatamente por causa disso, porque nós vamos tratar do assunto de saúde e também a questão política da coisa, que é a questão de nós entendermos o comportamento, não só o comportamento, mas as diferentes regionalização dessa pandemia que nos veio subitamente, né? E não tão súbita, porque Deus havia falado conosco, né? Mas agora a gente começa a olhar para um novo momento, que são as pessoas saindo de dentro de casa, e as pessoas precisam ter o que o pastor Alexandre falou, as suas metas bem definidas. Não é isso, doutora? Sim. Uma coisa importante de nós frisarmos aqui, o quanto as pessoas estavam frenéticas nessa sociedade, o quanto as pessoas estavam no piloto automático, fazendo um monte de questões, fazendo um monte de atuando em várias situações e cada vez pegando mais uma. Com o Covid, as pessoas teve que dar uma parada. Então, teve uma parada de uma forma geral. Teve que ficar um pouco mais com a família, teve que ter outra forma de trabalhar, que é o home office. Se reinventar, Reinventar. Né? A pessoa teve que, dentro da pandemia, as pessoas teve que descobrir os seus talentos. As pessoas teve que voltar, olhar para si e colocar os seus talentos para fora. Então, isso foi o que aconteceu. E agora, no pós-Covid, esses talentos vão voltar, vão continuar a aflorar. Então, é um desafio muito grande. Sim. Sair desse piloto, porque você fazendo um pouco, reinventando, você dando um pouco mais de você vai descobrindo mais, né, pastor Alexandre? Você vai descobrindo mais o seu potencial, a sua capacidade, que estava no piloto automático, agora teve que dar um freio e dizer, não, eu consigo. Né? Então, nós tivemos muito isso. E agora vai dar essa continuidade das pessoas poder estar valorizando um pouco mais quem está do seu lado, ela mesmo, Sim. naquilo que ela foi capaz de descobrir
e até de dar uma parada, né? Porque tem tanta gente que vai pegando mais e mais e mais coisa e acha que não pode parar, não pode deixar de pegar, porque isso vai prejudicar. E nesse período do Covid, ela teve que dar uma parada e mesmo assim os valores dela continuaram. Ou seja, pastor Alexandre, nem mesmo a pandemia foi capaz de nos neutralizar totalmente, porque muitas pessoas se reinventaram, né? E agora com as novas metas que estão sendo propostas, nós precisamos nos deparar com essa nova realidade, pastor. Então, Anderson, eu concordo com vocês. Eu queria acrescentar ainda uma questão. Quando nós estamos falando que agora o ser humano tem que ter essa capacidade de autoquestionamento, que é para você estabelecer os seus objetivos. E dentro disso que a doutora Nilvânia falou, qual é o grande problema que vinha acontecendo na nossa sociedade? Esse acúmulo de funções. As pessoas acabavam desenvolvendo um conceito de que teria que ser um profissional multifocado. Esse profissional multifocado agora, ele tem que manter o seu foco, o seu objetivo com muito mais clareza. Você percebe que nessa questão da pandemia, que foi abordada pela doutora Nilvânia, que é muito interessante, é o seguinte: não dava mais a gente continuar levando a nossa vida como estávamos. Você fazer 300 coisas ao mesmo tempo e, de fato, não fazer nada com objetividade ou com maestria. Então, agora a gente tem que voltar o nosso foco e estabelecer objetivos principais, para que esses possam ser alcançados um a um. Não dá mais para a gente viver ou conduzir a nossa vida de uma maneira tão pluralizada, sem saber o que faz. De manhã eu quero ser, um exemplo, de manhã eu estou pensando em ser engenheiro, à tarde eu estou pensando em fazer um concurso público para delegado, e à noite eu quero ser médico. E aí, você acabou não chegando a lugar nenhum. Então, para poder a gente ter essa capacidade de reinventar do ser humano, ela parte disso, de você ter um objetivo, um foco principal, onde eu quero chegar. Então, eu quero chegar em determinado lugar. Quais competências que eu preciso ter? Quais ferramentas que eu preciso desenvolver para que eu chegue nesse lugar? Esse é o grande questionamento para que a gente possa vencer essa questão do pós-Covid. Então, você imagina uma coisa: a pessoa sai, abre aquela porta que nós falamos na semana passada, ela vai encontrar um mundo novo. Eu estive conversando com a doutora Nilvânia ao longo dessa semana e até falei para ela que a nossa sociedade é interessante, que ela está andando na contramão. Anteriormente havia uma campanha do abraço. Quem não lembra? Todo mundo com os cartazes na rua, quem quer um abraço. Hoje o Covid veio fazer exatamente aquilo que a gente estávamos buscando, que era e a afetividade, né? Era a afetividade aquilo que nós estávamos buscando. O Covid veio justamente romper e trazer para isso, para toda a sociedade, uma separação. E agora? Eu continuo ou não continuo abraçando? E agora? Continuo ou não continuo fazendo o movimento de busca de afetividade social? Então perceba que são muitas coisas que a gente agora tem que começar a pensar pós-Covid. E isso só será possível nesse autoquestionamento e nesse estabelecimento de objetivos. Isso é muito interessante, doutora, porque quando nós achávamos que, né, pastor Alexandre, que tudo estava no nosso controle, e nós estamos falando aqui de questão comportamental, questão emocionais, doutora Nilvânia, que é formada em psicologia, pastor Alexandre, que é formado em coach, com programação neurolinguística, toda a parte de comportamental aí, né? E a gente estava acostumado a ter a ideia de que nós estávamos sempre no controle de tudo e que todas as ações que nós tomássemos, doutora, elas seriam acertadas e que aquilo não seria interferido por nada e nem por ninguém, né? Hoje nós fomos impedidos, hoje não, né? Agora, num passado bem recente, a gente foi impedido, como o exemplo que o pastor Alexandre disse, de abraçar. E aí nós falamos no programa passado sobre a questão do luto das pessoas que não puderam chorar os seus mortos, né? Então, é difícil essa questão emocional, e é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, convidando você a mergulhar conosco nesse assunto, doutora, porque isso também é saúde. Trabalhar essa questão de emocional, a questão da ansiedade, do medo, que nós já falamos por diversas vezes aqui, né? E eu queria colocar, doutora, no assunto,
uma pauta aqui que nós colocamos aqui sobre essa questão dos questionamentos, doutora, né? A questão do questionamento, sobre o autoquestionamento, né? Como que eu vou me deparar agora com esse mundo que o pastor Alexandre falou que está mudado? Sim. O mais importante, Emerson, dentro desse questionamento também, que é um dos temas que o pastor Alexandre trouxe a semana passada para nós, o quanto, por exemplo, você falou de controlados, Certo. pessoas que estavam controlando tudo ao mesmo tempo, fazendo tudo dentro da sociedade, dentro da família, pegando mais um e querendo dar conta e controlando tudo aquilo que estava à tua volta. Exato. E aí, no questionamento, poder se perguntar se tudo aquilo que estava fazendo estava valendo a pena. Porque uma das coisas que as pessoas ganhou, pastor Alexandre, nesse controle, querendo controlar tudo e abraçando, pegando mais coisas, foi algumas pessoas pegou o transtorno de ansiedade. Porque o transtorno de ansiedade, ele vem com essa característica, que quando a pessoa quer estar no controle de tudo. Então, um dos temas, né, porque o transtorno em si, ele tem vários gatilhos para o transtorno. Então, estou falando de um deles, que seria a pessoa ser controladora, de querer dar conta de tudo. E como o pastor Alexandre falou, às vezes, de manhã ele estava com uma problemática, querendo dar conta daquela problemática. À tarde, no meio do dia, na noite. Então, assim, isso acarreta para a mente muitas questões. E aí a pessoa pode estar desenvolvendo, se ela não questionar, porque o que nós estamos trazendo aqui para você hoje é pensar, tudo isso que estava vivendo, que estava tomando o seu tempo, que você não tinha aquele objetivo, aquilo que te fazia muito bem, você estava no automático, controlando tudo. Será que isso estava gerando saúde para você? Saúde mental? Será que não vale a pena agora você se questionar e realmente abraçar aquilo que gerou valores para você nesse período? Que gerou um valor emocional, que gerou valores mesmo de você parar e você vivenciar aquilo com uma intensidade. Então eu te chamo nessa tarde, porque nós vamos sair, nós já estamos saindo do Covid muito mais forte. Eu sei que nós temos aí várias situações que, se der tempo, a gente coloca, porque nós ainda estamos com os profissionais de saúde adoecido por conta do Covid, então ainda tem um foco muito grande dentro dessa questão. Nós sabemos que tem pessoas que estão trabalhando afinco mesmo, para que nós possamos ter todos os materiais que nós precisamos nos mercados e em outras áreas também, mas nós queremos questionar, porque até essas pessoas teve que vivenciar e dar prioridade a uma única coisa. O Covid é uma polêmica, porque ele fez todo mundo só pensar nele. Pastor Alexandre, é isso, né? A gente precisa ter as nossas metas estabelecidas, a gente precisa fazer um enfrentamento agora com coragem, como a doutora falou, e sair dessa coisa de confinamento, essa ideia que ficou por quase aí 3 meses, todos os dias, a mesma informação sendo passada para nós, não é isso, pastor? Agora, Emerson e doutora Giovanni, interessante é vocês, como falamos, o sair. Por quê? Porque a partir da próxima semana a gente já tem que voltar ao trabalho, e como vencer essas apreensões que a gente veio trazendo ao longo desses dias, devido a essas informações que a gente recebeu através das mídias sociais, do rádio, televisão, enfim, como é que você vai fazer, ou você vai buscar essa saída? Começando a fazer esses questionamentos, né? Se o Covid vai impedir com que você alcance o seu objetivo, o grande obstáculo a ser vencido nesse momento então qual é a maneira de você vencer? No primeiro momento a gente já está fazendo, que é os cuidados todos com a higiene, observando as determinações de biossegurança, muito bem. Fez isso, tá? Qual que é o próximo passo?
Próximo passo é o quê? A gente começar a estabelecer objetivos mais claros na nossa vida. Porque não adianta a gente ser polivalente. Tudo bem, aonde eu tenho que concentrar as minhas energias, aonde eu tenho que direcionar o meu foco. Por quê? Porque agora é uma situação toda nova, né? Nem todo mundo vai voltar a fazer exatamente tudo aquilo que estava fazendo, ou pelo menos na mesma intensidade. Exato. Na mesma intensidade. Então você precisa entender isso. Profissionais liberais, pequenos e microempresários, isso é um grande desafio, por quê? Porque vai contar um mercado totalmente alterado pelas circunstâncias do desemprego em massa que vai vir em decorrência disso tudo, da baixa aquisição do poder financeiro em decorrência do próprio desemprego. Então, as pessoas vão economizar, vão procurar gastar bem menos agora. E esses profissionais, esses micros e pequenos empresários, microempreendedor individual, como que eles devem agir daqui para frente? Então, eu entendo que dentro dessa problemática, eles têm que buscar e acumular informação, buscar novos meios de marketing, publicidade, divulgação do seu próprio comércio, vai ter que inventar isso para que ele possa, de fato, ter sucesso e não quebrar nos próximos meses. Porque a situação só está começando. Vencendo o Covid, a gente ainda tem uma situação econômica muito grave dentro do nosso país para ser vencida, que vai durar um certo tempo, um certo período. Então, o que acontece? Isso precisa fazer. Uma outra coisa que todo mundo vai precisar fazer, ou aprender a fazer daqui para frente, doutor Hermes e doutora Ilvânia, é planejamento financeiro. Exato. Antigamente as pessoas não tinham isso, mas são ferramentas ou competências que as pessoas vão começar a desenvolver para que possa passar por esse momento de uma maneira menos traumática. Por isso que no começo do programa, doutora Nilvânia, eu falei que a gente entra nessa questão política, existe a questão de saúde, né? Mas existe também por trás a questão política. Por exemplo, doutora Nilvânia e doutor Alexandre, a questão de o investimento na área da saúde, né? Quer dizer, nós protelamos tantos anos o investimento na área da saúde e agora quando de fato nós precisamos, né, das UTIs, dos respiradores, que se tanto fala, o tal dos respiradores, a gente não tem. Aí tem um outro problema, a corrupção, que corrói, que destrói. Ou seja, como falar de saúde sem falar desses problemas paralelos, pastor Alexandre? Quer dizer, a gente precisou de uma estrutura básica de saúde para o enfrentamento e a gente já estava, doutora Nilvânia, com o nosso limite, já estava saturado. O problema de saúde no Brasil já estava instalado. O Covid, pastor Alexandre, eu disse no programa aqui do pastor Edson, um abraço ao nosso pastor Edson, a Palavra na Madrugada, um programa abençoadíssimo. Eu disse para ele que o Covid ele veio apenas desnudar o problema que já estava instalado. Ou seja, a gente fala muito de saúde, doutora, mas é quase como que enxugar gelo. Porque se não houver o investimento necessário na área da saúde, como que as pessoas vão ter acesso à saúde? Como que eu vou ter acesso como que eu vou tratar os meus problemas emocionais? O pastor Alexandre falou da economia. Como que a economia vai... Já estão falando de 10 pontos percentuais negativo no PIB do Brasil, para mais. Quantas centenas de milhares de empregos foram destruídos? Doutora, como fazer o enfrentamento agora? Como se deparar agora com esse novo cenário? Eu acho que a pergunta é aqui. Como me motivar? Nós falamos muito no programa passado sobre a questão, pastor Alexandre, da motivação. De eu me motivar agora, fazer ali o rescaldo das migalhas ali do que sobrou e fazer uma reconstrução. Não é isso? E uma das então, coisas... Anderson, eu concordo plenamente com você, mas eu quero dar um exemplo aqui, se vocês me permitirem, que a gente começa arrumando um guarda-roupa. É você colocando tudo para fora e depois você reorganizando tudo dentro do guarda-roupa novamente. E essa é a grande verdade que nós vamos ter que fazer nas nossas vidas daqui a um tempo. A gente vai ter que botar todas essas questões para fora e começar a reorganizar tudo isso dentro de nós, para que possamos encontrar motivação.
Sabe por quê? Porque o mundo pós-Covid ele vai ser muito mais desafiador e vai precisar desse irmão, dessa irmã, do ser humano como um todo, muito mais vontade, muito mais capacidade, muito mais entrega, muito mais objetivo para poder chegar onde quer. Se anteriormente havia uma competição, agora, pós-Covid, essa competição vai se tornar muito mais acirrada. Então, eu acredito que para os nossos jovens, os nossos adolescentes, a grande estratégia será o quê? Buscar informações, especializações dentro de determinadas áreas de trabalho, campos de trabalho, para que ele possa ser inserido no próximo mercado de trabalho, porque senão hoje não adianta ser só o primeiro e segundo grau. Por quê? Porque todo mundo fez isso. Você vai fazer uma formação, daqui a pouco você vai competir com um monte de pessoas que têm a mesma formação acadêmica que você. Então você vai precisar de um passo além, você vai precisar buscar alguma coisa a mais para que você possa entrar ou ser inserido novamente no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, a tendência, eu penso, que alguns salários serem diminuídos é uma tendência, por quê? Porque quando você aumenta, é a lei da oferta e da procura, né? Então, quando você tem um excesso de mão de obra no mercado, a tendência é se pagar muito menos. Então, daí a necessidade de você fazer ou de você buscar fazer uma planilha e você fazer um controle financeiro na sua vida. Por quê? Porque haverá essa competição muito mais acirrada. Para o nosso jovem, para o nosso adolescente, os nossos irmãos, agora o negócio é investir em qualificação. Porque eu acho que a grande jogada pós-Covid vai ser qualificação. Os mais qualificados terão portas abertas no mercado, mas os menos qualificados terão que buscar essas qualificações. Aí você tem inúmeros cursos aí oferecidos pelo Sistema S, né? Enfim, aí vai ter que buscar essas qualificações para poder se inserir no mercado. E é isso, a pessoa já tem que buscar automotivação dentro de si. Ela tem que ter dentro de si essa vontade, essa capacidade de se reinventar e de levantar todo dia e saber que tem que ir à luta. Não dá para ficar de braço cruzado, não vai cair do céu. Deus vai nos abençoar, vai. Nós precisamos fazer a nossa parte nessa relação. Exatamente. O meu pai dizia, doutor Nilvan, só já vai falar, nós vamos para um rápido intervalo aqui, para tomar uma água e se reinventar aqui, como o pastor falou. Mas o meu pai dizia que enquanto descansa, quebra pedra. Ou seja, a gente vai se deparar agora com uma situação totalmente diferente, totalmente nova, e a gente vai precisar ir para o enfrentamento, né, doutora? E assim... Eu quero aproveitar, viu, Everson e Nilvânia, já procura até para o próximo pós-intervalo. Não dá mais para a gente, os nossos adolescentes, os nossos jovens, ficar da frente da televisão assistindo série com várias temporadas. Isso é um atraso de vida. Isso é uma perca de tempo. Invista em si, não nessas questões. É muito divertido, mas isso não vai botar pão na sua mesa. Não vai te ajudar. Então, a proposta para o próximo bloco. Bacana, vamos falar um pouco sobre isso. Doutora, faz aí um rápido comentário em cima do que o pastor falou, para a gente ir para o intervalo, já para voltar. Hoje nós vimos que é muito possível, e até os próprios jovens e adolescentes perceberam, que nesse período em que eles estão estudando online, eles tiveram que entrar em contato com isso de uma forma mais intensa. Então, isso também vai ajudá-los a buscar cursos online e até gratuito, para aqueles que não podem pagar. Então, talvez a gente possa aí dar uma força nesse sentido. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo. A gente vai se reorganizar aqui, se reinventar, como foi falado. Você não sai daí, compartilhe nas suas redes sociais, o canal oficial AD Perus no YouTube e no Facebook. Quero convidar você a mandar as suas perguntas, os seus questionamentos, ou mesmo o seu comentário. A gente vai estar passando aqui ao vivo e vai ser muito importante aqui a sua participação. Que Deus te abençoe. É o programa Gerando Saúde, falando do pós-Covid. Até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.
Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos, programa Gerando Saúde. O tema, doutora Nilvânia, é o pós-Covid. Para você que está entrando agora, eu me chamo Emerson Rocha, sou enfermeiro, sou formado, pós-graduado em docência. Conosco está também a doutora Nilvânia, que é psicóloga há quase 20 anos ou mais que 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos, tem as suas especializações. E conosco também, de convidado especial, está o nosso pastor, doutor Alexandre, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tem as suas formações em advogado, é professor, agora também está Master Coach. Master Coach. Ó, que chique! Então, estuda o comportamento humano aí, o comportamento do indivíduo, e está nos ajudando aqui junto ao debate. E ele colocou, doutora Nilvânia, eu quero já fazer aqui o link aqui inicial com a senhora, depois para a gente passar para o pastor Alexandre. Ele colocou essa questão do enfrentamento, da pessoa que está saindo do Covid, mas essa pessoa vai sair com alguns problemas, ela precisa também ser tratada, cuidada, precisa ver a saúde emocional, como é que está, não é isso? Então, eu acredito, Emerson, que vai ter um desafio aí para os donos de empresa, aqueles que empregam bastante pessoas. Eu acredito que vai ter também para os hospitais, né, para uma rede aí pública, o tratamento de algumas pessoas que já estavam doentes emocionalmente antes do Covid, que já tinham transtorno emocionalmente e que, após o Covid, vai continuar com os transtornos e até acentuado. Então, assim, eu falo de um município, um exemplo, que lá nós tínhamos poucos profissionais da área da saúde mental, né? Poucos profissionais da área da psicologia, um exemplo. Certo. Então, hoje, eu acredito que vai ter que haver um investimento um pouquinho maior nisso. Você estava falando de investimento na área da saúde e, assim, para que você tenha um profissional bem qualificado e ele se direcione e renda do jeito que se espera, ele tem que estar bem emocionalmente. Claro. Então, eu acredito que vai ter que ter um olhar, depois da pandemia, um olhar para essas pessoas que adoeceram, estavam doentes antes e adoeceram mais durante a pandemia. Acentuou, né? Acentuou, mas o problema, né? E uma das coisas que hoje tem acontecido muito é o transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, assim, ele aumentou de uma forma grandiosa, tanto que eu sou procurada para auxiliar as pessoas em crises, né? Então, é uma coisa que nós não devemos... Aqui nós estamos discutindo com você, e você pode até mandar as suas perguntas, porque é uma coisa que nós estamos vivenciando já. E nós precisamos de profissionais, como o pastor Alexandre falou, motivados, Exato. né? Bem direcionados, objetivados. E para que eles estejam assim, eles têm que estar bem
emocionalmente. Eu entendo que a gente só consegue ajudar na cura se nós somos curados. Sim. Nós só motivamos se nós somos motivados. Mas eu quero voltar com o senhor, doutor Alexandre. Ou se estamos motivados, Exato. né? Mas Que é eu uma quero das voltar coisas com o importantes. senhor, doutor, a questão do... Eu achei interessante que o senhor falou essa questão do Netflix aí, né? Não me leve a mal quem está nos escutando, mas eu tenho encontrado e me deparado com muitas pessoas que têm investido horas e horas e horas nessa questão de série, nessa questão da conectividade aí, né? E isso também vai causar problema, né? Se não tiver de maneira regrada, né? Então, Emerson, imagine a seguinte situação. A pessoa aproveitou o momento de ficar em casa, nesse pós-Covid, se debruçou à frente à sua televisão e assistiu 8 episódios, 8 temporadas, não sei com que é que eu não tenho muita habilidade nessa questão, mas olha só, 8 temporadas. Se você for começar a fazer um cálculo simples, vamos colocar 10 temporadas de 45 minutos, uma temporada de 10 capítulos de 45 minutos, a pessoa já perdeu 4.500 minutos diante da televisão. E o que ela aprendeu com aquilo? O que de fato aquilo trouxe de positivo para a sua vida? O que trouxe, qual crescimento ou qual conhecimento que aquilo acrescentou, acentuou na vida da pessoa? Então, essa talvez seja a grande problemática, que algumas pessoas encararam o Covid como uma férias, e de fato não foi, de fato não é isso. E a gente tem que abrir os nossos olhos para a realidade na qual nós estamos vivendo. A doutora Nilvânia colocou a questão do transtorno de ansiedade. Então, você imagine só, uma pessoa que encontrou na televisão o seu refúgio para a ansiedade. Sim, então, a pessoa tem uma preocupação excessiva com o futuro, né? Uma preocupação excessiva, de modo que ela se torna uma pessoa ansiosa e acabou usando a televisão como recurso, como calmante para isso, assistindo essas séries que não acrescentam nada, não trazem nada de bom, efetivamente, para a vida da pessoa e que não tem. Então, você imagina, a pessoa tem paciência para ficar assistindo 10, 15 capítulos de uma série, mas ela não tem paciência para estudar 2 horas de maneira online. Então, e aí, qual que é a realidade? A gente precisa ter um objetivo. E quem tem objetivo, quem tem vontade, quem tem que se automotivar, tem que ter determinação. Porque sem isso a gente não vai chegar a lugar algum. Eu estava falando... A pessoa acaba ficando esse período todo na frente da televisão. O que ela está aprendendo de fato? Então, mas antes essa é a grande questão. Tudo isso se torna... A gente tem que observar a nossa vida como um todo. Como um todo. Podemos, dentro dessa circunstância, quantas pessoas se dedicaram de fato a um período maior de oração, ou de leitura, de pesquisa, ou de aprendizado? São os desafios da nossa vida. Lá na frente, a gente não vai poder se queixar das escolhas que nós estamos fazendo agora. Exatamente. Então, pastor Alexandre, mas olha, essa questão é uma questão que ela já vem antes do Covid. Porque aqueles que já ficaram maior parte do tempo dentro do seu quarto assistindo série, é porque ela já tinha essa dificuldade, de repente, de se relacionar melhor com a família, de estar ali, de fazer algo em conjunto. Então, é uma situação que já estava presente e se refugiou mais dentro do Covid. Então, nós sabemos, não sei vocês como de uma forma geral, mas eu tenho bastante adolescentes jovens que têm uma dificuldade enorme de relacionamento dentro da família. Não só relacionamento, mas de afetividade. Então, o que eles fazem? Eles se refugiam dentro das séries, dentro dos seus quartos. Não tem essa troca, não tem esse relacionamento familiar. Então, o que aconteceu? O que já se tinha antes se acentuou no período Covid. Então, se a pessoa já estava na série antes, no período Covid, se ela ficava 2 horas, no período Covid, ela vai ficar 4 horas. Então, é uma situação, tudo bem que você está propondo para nós, assim, olha, vamos repensar, né? Que aqui o programa a proposta vamos repensar de como nós vamos sair. Exato. Né? E como nós vamos sair, o que nós temos de benefício para sair. E aí o pastor Alexandre coloca
né, esses minutinhos, né, são 4.000 e pouco minutinhos, são muito poucos, né? Esses minutinhos que eles gastam 4, 5 horas de frente a uma série que agora é maratonar, viu? Meu Deus. Vamos maratonar essa série? Agora é maratonar. Então, assim, é assistir ela sem pausa. Pá, 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 pá. Toda temporada sem pausa. Não sei se vocês estão sabendo. Toma nem banho. Me propuseram isso. Vamos maratonar essa série? Eu falei, vamos. Doutor, o senhor queria fazer um acréscimo. Isso para mim é um conceito novo. O maratonar eu não conhecia ainda. Tem o maratonar a série. Eu tenho uma cliente minha que ela fala isso, de maratonar. Bom, o pastor Alexandre falou algo muito interessante, que é a questão da formação, ou de você desenvolver outro hábito para a questão comportamental. Eu estava falando com a doutora, pastor, que eu desenvolvi 2 hábitos, né? Um eu falei no programa passado, que é de comer, né? Já ganhei 6 quilos nessa quarentena, vamos ver se a gente elimina esse negócio. E o outro é a questão de consertar objetos. Olha só que coisa. Eu parei para consertar algumas coisas ali em casa, não deu muito certo com a máquina de lavar da esposa. Vou ter que comprar outra. Mas eu acho que é o que o senhor falou, doutor Alexandre. A gente precisa começar agora a vislumbrar um sistema diferente. Porque o mundo está mudado. Os empregos reduziram, a economia reduziu, ou seja, a população está mais vivendo, mais cautelosa, né? A exigência vai ser maior nos trabalhos. O mercado de trabalho vai ser mais competitivo, foi o que o senhor falou. Então agora a gente tem que começar a pensar como nós vamos nos deparar com toda essa situação, doutor. Então, Emerson e doutora Nilvânia, de fato, quais os comportamentos que a gente precisa desenvolver agora para a gente poder enfrentar tudo isso? E eu sei que toda ruptura e toda mudança ela é dolorosa, porque o nosso corpo foi programado, o nosso sistema biológico ele é programado para que a gente economize energia. É por isso que assistir série, ficar horas diante da televisão, para algumas pessoas são tão prazeroso. Por quê? Porque você está no seu estado de stand-by, economizando energia. O nosso corpo foi pensado dessa forma, né? O nosso cérebro, ele pensa desse jeito. Todavia, a gente precisa romper esse padrão de comportamento daqui para frente. A gente precisa romper esse padrão de comportamento. Primeiro, estabelecendo objetivos. E objetivos claros. Depois que você estabeleceu o seu objetivo claro na sua vida, o que você precisa saber? Quais as ferramentas, as competências, o que você precisa para você alcançar isso de fato? Eu me lembro que quando eu era adolescente, e minha mãe está assistindo isso, o meu desejo era comprar um carro. Eu fiquei trancado em casa durante muito período juntando dinheiro, junto com ela, que me ajudou, para que eu pudesse comprar o meu primeiro carro, que foi um Fusca Azul 72. Azul Arara, né? 1972. Para mim era o melhor carro do mundo. Mas a sensação que isso traz de você alcançar o seu objetivo, de ter seu objetivo conquistado, é indescritível. E a gente tem que buscar nessa sensação e nesse prazer, buscar nessa sensação, melhor dizendo, nesse prazer, um interesse maior do que simplesmente ficar sentado. A gente precisa romper esse padrão de comportamento. E talvez esse é o grande desafio para nós, enquanto formadores de opinião, enquanto pastores, enquanto líderes, é buscar a ruptura desse comportamento, que nem a doutora falou. Em alguns casos, ele foi aumentado, porque a criança não tinha, o adolescente, o jovem, não tinha muita paciência e fica em casa. Aí vai lá, fica no quarto com o celular o dia inteiro na mão e as relações sociais, elas são diminuindo. Né? Elas vão se diminuindo e de maneira que as pessoas daqui a pouco só conversam via online, não tem mais a capacidade de conversar pessoalmente. A gente vê esse tipo de comportamento no nosso adolescente. Então a gente precisa agora, o grande objetivo é romper esse padrão de comportamento para que entender que eles não vão poder contar com os pais para o resto da vida. Né? O pai e a mãe que ajuda, que investe, que aplica a sua vida nisso. Mas no momento esses pais vão faltar. E aí? Como é que vai ser se a gente não romper esse padrão de comportamento agora? Pode falar, doutora. Mesmo porque
esse padrão de comportamento, do isolamento, ao longo do tempo, ele vai gerando um transtorno. Principalmente para esse público, né, para o público do adolescente, para o público dos jovens, eles vão gerando. Para a criança em si, já começa. Então, os pais têm que ficar muito atentos com a criança em si, porque a criança dos seus 9 anos, ela já está tendo acesso às séries, já está tendo acesso a alguns desenhos que sempre é continuidade. Então, assim, ele fica entretido naquilo e realmente dificulta o relacionamento, de eu falar com você, de eu conversar, de eu colocar as minhas questões, de eu te perguntar. Então, o isolamento em si vai gerando alguns transtornos. Então, é muito importante que os pais que estejam nos assistindo nesta tarde, traz o seu adolescente para dialogar, para conversar, né? Faz alguns jogos interativos com ele. É muito importante, às vezes você está começando agora, vamos pensar, pai, que você é um marinheiro de primeira viagem, você tem um adolescente na sua casa, mas você nunca interagiu com ele. Vamos pensar assim, veja os jogos que ele gosta, jogue com ele, interaja com ele, sinta a agressividade dele, porque ele vai mostrar isso na interação. Sinta a simpatia, o sorriso, o olhar. Então, vamos dizer, pai, que hoje, você que está nos ouvindo, você nunca fez nada com o seu adolescente e o seu adolescente nunca chamou você para fazer nada. Eu te convido, é um desafio, faça algo com ele. Bacana. Para tirá-lo exatamente desse confinamento pessoal que ele está. Bacana. É só as séries e o que ele gosta de assistir, né? Pode falar, outra doutor. coisa, viu, Emerson, doutora, que eu queria colocar aqui, é que esse isolamento, agora, a minha percepção enquanto pastor, a minha percepção é que a gente está tendo um isolamento espiritual. E quando eu digo isolamento espiritual, não na maneira folclórica, mas na maneira real. O isolamento espiritual de pessoas que têm um relacionamento com Deus, mas não conseguem conversar com Ele em oração. Ela está reproduzindo esse comportamento, esse isolamento que tem diante do pai, da mãe, de não poder conversar, de não poder se abrir, e a pessoa não consegue fazer isso com Deus também. Perfeito, a pessoa não consegue se abrir o seu coração e rasgar a sua alma diante de Deus. É por isso que às vezes a gente vê dentro dos nossos congressos, quando são ministradas as palavras, você vê um alcance e um quebrantamento de uma maneira tão grande. Por quê? Porque é muito bom, mas isso é um reflexo, talvez, desse isolamento espiritual que as pessoas estão tendo. Eu vejo isso na igreja da qual sou pastor, a gente atende as pessoas dentro do gabinete pastoral, e eu vejo pessoas que têm dificuldade de conversar, não só entre de dificuldade de desenvolver laços e conversas dentro da sua família, na sua relação com o seu pastor, quem dirá também com Deus. Eu percebo isso, por isso que você vê, eu percebo isso, né, dentro da minha igreja, vamos falar agora do nosso ministério propriamente dito, às vezes esse isolamento espiritual, a pessoa está sempre no culto, ela está sempre só, né, ela está lá nos últimos bancos, nas últimas cadeiras, porque tem essa dificuldade de relacionamento, que não seja através do online, a pessoa tem essa dificuldade desse relacionamento cara a cara, né, tete a tete, e acaba não conseguindo desenvolver isso com o próprio Deus. Como se Deus não o conhecesse, ou como se Deus não visse o que estava passando na sua vida e no seu coração. Então, essa questão do isolamento social através de rede, através dessa entrega excessiva às minisséries, às séries, novela e tantos outros meios de distração, de entretenimento que se tem, está criando um celeuma na vida das pessoas que lá na frente a gente vai ter muito problema. E talvez algumas coisas já são bem claras. Marido e mulher que não se conversam, que não tem um momento de intimidade, porque ele chega em casa, vai responder 300 mil mensagens do WhatsApp, vai ver o que está acontecendo no seu Facebook, no seu Instagram. A mesma coisa acontece com a esposa. Esse esfriamento está acontecendo de uma maneira muito perceptível e a gente não está conseguindo romper isso, né? E não só isso, né? Nós já vamos fazer um rápido intervalo já, porque o nosso tempo já se esvaiu, né? Mas eu quero fazer um rápido comentário ainda em cima do que o pastor Alexandre falou, né? A gente precisa otimizar a nossa vida. E o que é otimizar? É você ganhar um espaço que está sendo ocioso. Está sendo ocioso.
o pastor falou, a Nilvânia, a doutora falou sobre sair com adolescente. Ontem eu peguei minha filha e fui dar uma volta de bicicleta com ela. Óbvio que eu não andei de bicicleta, né? Não tenho condições. Mas foi tão prazeroso para ela, porque ela passa todo dia aula online. Tem a questão das aulas online agora, né? Tem até um memezinho lá do menino na frente da tela estudando e a mãe com um cabo de vassoura, né? Porque tá difícil. É novo para criança, para adolescente, esse estilo agora de vida, né? E foi tão prazeroso para ela, doutora. Ela deu umas voltas de bicicleta no loteamento e cansou bastante, se extravasou, né? Então eu quero realmente reforçar o que a doutora Nilvânia falou, a você internauta, a você irmão, amigo que nos ouve. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Ajude a sua família a otimizar o seu tempo, ajude a sua família a criar possibilidades. Exato, abrir nova. O pastor Alexandre falou sobre a porta que se abre, que nós falamos no programa passado, né? Ajude os seus filhos a abrir novas possibilidades, a criar novas oportunidades, doutor Nilvânia, porque o momento agora é da gente encontrar um cenário novo, correto? Sim. E o pastor Alexandre falou uma coisa muito interessante, né? A nossa mente, realmente, ela é desse jeito. Ela não quer ter trabalho. A mente nossa é assim. Então, se você está acostumada a ficar naquele mundinho seu, você está acostumada a não se propor coisas novas, porque coisas novas dá trabalho, em uma situação, um momento, uma forma de aprender, uma forma de se relacionar via, né, pela internet, que eles não estavam fazendo antes. Porque antes, alguns professores, no AD, sim, à distância, sim, você faz as aulas online. Mas no presença, na forma acadêmica normal, não existia isso. Sim, novo. É novo. Então, eles podem entender que eles são capazes. Então, eles podem agora, do jeito que foi, como o pastor Alexandre colocou, se desafie adolescentes, se desafie jovens a buscar mais formação para você ter mais recursos pós essa pandemia. Então, a proposta do que o pastor Alexandre traz é muito interessante, para que você saia e, assim, se desafie. A sua mente não vai te ajudar, porque realmente ela quer que você fique paradinho ali, só assistindo a tua série, bem acomodadinho. Então, a tua mente não vai ajudar, porque a nossa mente é assim, ela gosta de ficar na mesmice, é a nossa mente. Antes do doutor fazer um comentário, eu queria pedir para o Leandro aqui, colocar alguns comentários aí dos irmãos que estão fazendo os comentários aí, participando conosco pela internet. Desse a sua opinião, ou já colocasse aí alguma posição aí, algum comentário de algum irmão sobre o programa. Olha só, a Noêmia Santos Portugal está dizendo que esse programa é uma bênção. E a gente tem tentado, né, doutora, contribuir aqui da melhor maneira possível, trazendo informação. É um programa que gera consciência. Exatamente. Hoje nós estamos com 2 profissionais aqui. Olha só, o Jadiel dizendo, a paz do Senhor, meus irmãos. Conhece esse rapaz aí, Nilvânia? Esse é o mais lindo de todos. É o esposo dela. Professor Beto Gonçalves dizendo, representando aí a regional de Franco da Rocha. Deus abençoe os irmãos que estão participando. A nossa irmã Gil Souza, a paz do Senhor, irmão Emerson. É a irmã Gil, olha só. Irmã Gil, coloca uma fotinha no perfil. A Graciela Rocha, Deus ensina em meio às tribulações. Olha só esse comentário da Graciela. Muito ótimo, muito ótimo. Ou seja, é aquilo que nós estamos comentando aqui, pastor Alexandre, né? Irmão Júnior Rodrigues, a paz do Senhor, amados irmãos. Esses irmãos estão participando porque são os irmãos que se identificam, que estão participando conosco desse momento junto e contribuindo também, né? A Valdenice Rodrigues diz a paz do Senhor. Deus é real, sou de Pernambuco, Jaboatão, Santo. Deus abençoe os nossos irmãos de Pernambuco. A Claudenice Maria, a paz do Senhor, a toda a paz do Senhor, minha irmã. Mais alguém? Vamos ver. Andréia Félix, a paz do Senhor, pastor Alexandre. Deus abençoe o homem de Deus.
Amém. O Cleidson Salgado, Pai do Senhor a todos, pastor Emerson, Nilvânia, pastor Alexandre, programa massa. O Wellington Fernandes, programa abençoado. Deus abençoe todos os irmãos que estão participando, todos os irmãos que estão conosco aqui nos chats, nas redes sociais. Doutora, é bacana essa interação, né? Sim, com certeza. Essa Nos troca. anima, né? É uma troca muito boa. Doutor Alexandre, nós temos aqui 5 minutos para encerrar o programa. 5 minutos. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, fizesse aí uma análise geral, um apanhado desse desafio do pós-Covid. Nós tivemos aqui exemplos maravilhosos que o senhor mesmo deu, que é o GPS, que nos leva aonde a gente quer chegar. Nós tivemos aqui nós tivemos aqui o assemelhamento aqui de outras épocas, falando do homem que enfrentou a Primeira, a Segunda Guerra, e dessas pessoas novas, da nossa geração hoje, que é uma geração, digamos, mais amorosa, né? Que não passou, não teve tanto enfrentamento lá atrás. Nós tivemos exemplos maravilhosos aqui, pastor. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado geral desses 2 programas que o senhor participou e falasse um pouco mais aqui, para finalizar aqui a sua participação, sobre esse desafio do pós-Covid. Emerson, eu quero aproveitar esse momento e, de uma maneira bem sucinta, fazer uma pequena reflexão do futuro que você está me pedindo, fazendo a citação de um texto bíblico. Quando você vai o profeta Daniel e você encontra lá Belsazar fazendo aquela bagunça e ele toma uma infeliz decisão que é buscar os utensílios consagrados ao Senhor e trazer para aquela festa, a manifestação de Deus escrevendo uma frase na parede que trouxe espanto, trouxe medo a todas aquelas pessoas, inclusive o próprio rei, imperador da ocasião. E diante dessa circunstância, ele traz todo mundo que ele conhece, todos os seus sábios, todos os seus interpretadores, todos os seus prolíficos ali, vai buscar alguém que saiba, ou que interprete aquilo que estava escrito. Diante do fracasso de todo mundo, a preocupação dele só aumentou. Nesse aumento de preocupação, eu acredito que a sua avó, a sua mãe, como está descrito, ela tem uma lembrança. E ela fala para ele assim, olha, o seu pai, ou o seu avô, que no caso era avô, mas a Bíblia traz nessa nomenclatura, trouxe dos cativos de Israel um homem. E ele tinha, ela usa a expressão, espírito dos deuses santos, né? E manda buscar Daniel. E o que me chama a atenção, Emerson, e aí, é que aquele jovem ele vai fazer uma pergunta para um velho, para um senhor, um idoso de quase 84 anos. Ele vai e faz uma pergunta: é tu ainda mesmo? Eu acho que a grande pergunta que tem que se falar, tem que se fazer aos nossos corações nesse momento, somos ainda os mesmos? Eu quero crer que sim. Eu quero acreditar que você que me ouve, que você que assiste esse programa, traga a mesma fé que você sempre teve no seu coração. Quando ele vai fazer aquela pergunta a Daniel, intrinsecamente o que ele está perguntando é o seguinte: você possui a mesma capacidade que anteriormente te trouxe a esse palácio, que lhe deu o cargo de confiança que você oferiu? Você tem o mesmo relacionamento com o seu Deus? Você ainda nutre entre você e ele essa proximidade tão grande, de maneira que você tem a capacidade de interpretar aquilo que está escrito na parede? Essa é a verdade. A gente tem o mesmo Deus. A gente tem que nutrir a nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo, daquilo que nos traz esperança ao nosso coração. A verdade é que no momento desse a gente começa a fazer muito questionamento: o que somos, quem somos, como que vai chegar, como é que vai ser. E o maior questionamento que você tem que fazer é você mesmo. Você continua o mesmo? Você continua nutrindo a mesma fé, a mesma esperança? Você cria crendo do mesmo jeito, independente da circunstância, da situação? Temos grandes barreiras para serem enfrentadas. De fato, isso é claro, ninguém pode esconder isso. Mas o fato é que nós temos o mesmo, crendo no Deus que nós servimos,
continuando professando e trazendo ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, com certeza teremos força para enfrentar essas situações, talvez situações que ainda poderão nos sobrevir, a nossa doutora Nilvana. Então, o grande aparato, o grande pensamento disso tudo é assim, quem você é. Uma vez que você se conhece, que você se define, você conhece a sua capacidade. Você conhece a capacidade que você tem de se reinventar, de não desistir, de continuar lutando, de continuar crendo. Porque eu acho que a grande questão da fé é você continuar onde ninguém mais quer, onde todo mundo quer parar. É continuar andando enquanto todo mundo desistiu. E nós não vamos desistir. Enfrentaremos isso de cabeça erguida, com Deus no nosso coração, crendo no milagre do Senhor para nossas vidas, crendo no milagre de Deus para as nossas casas, para as nossas famílias, e vamos chegar onde nós temos que chegar. Estabeleça os seus objetivos, questione sim todo e qualquer pensamento de fracasso, de dúvida, questione isso com veemência, acredite, Deus está ao seu lado, e com certeza Ele vai curar a nossa vida de vitória. Amém. Boa Amém. essa palavra, Boa. pastor. Que Deus abençoe Obrigada. o senhor. Amém. Muito obrigado. Transmita o nosso abraço aí, o senhor como presidente de campo regional, né, do estado do Mato Grosso do Sul. Transmita o nosso abraço aos nossos irmãos aí, todos em Campo Grande, a todo o estado de Mato Grosso do Sul, a essa cidade tão quente, tão calorosa também, né? Doutora Nilvânia, Amém. suas Aqui está considerações. quente hoje, viu? Obrigado, Está pastor. muito quente. Eu quero externar aqui minha palavra de gratidão a Deus, a sua vida e a vida da doutora Nilvânia. Estou sempre à disposição de vocês. Me sinto muito honrado pela participação e pelo convite. Deus abençoe a todos. Nós que nos sentimos honrados, sim. doutor. Quero agradecer ao pastor Alexandre por estar conosco nesta tarde, mandar um abraço, né, para a missionária, para os seus filhos que estão guardados no meu coração, estão sempre comigo, a gente sempre se fala. Obrigada por acrescentar, né, no programa mais informação, por estar nos fazendo pensar a mais, né? Exato. Isso é muito importante. Nós sempre valorizamos as opiniões, né, de outros profissionais para que venham somar junto com aquilo que nós temos. Então, quero agradecer a você de uma forma muito calorosa, muito carinhosa no coração, viu? Que Deus abençoe grandemente. Amém. Vamos aqui na câmera 2 aqui. Quero fazer externar os meus agradecimentos também a todos os internautas que têm comentado aqui. E olha aqui quem está no chat, doutora Nilvânia, do YouTube, ó. Ana Luísa Santos Moreira. Eita! E outra, Luciana Lima. Essas são duas gatinhas. São duas gatinhas essas daí. Esposa e filha do pastor Alexandre, mandando a paz do Senhor aqui para a doutora Nilvânia e para mim. Eu quero agradecer a vida do pastor Alexandre, também a sua família, a sua casa, como eu já disse, todo o estado do Mato Grosso do Sul, que sempre quando vamos aí somos bem recebidos pelos irmãos, né? Quase não comemos churrasco quando chega lá, né? Faz um quartinho aí. Bom, e dizer a você, querido irmão internauta, que esteve conosco aqui nesses programas até agora, até hoje, nós vamos continuar falando sobre saúde. Para o sábado que vem nós temos outros assuntos pertinentes também à sua saúde, assuntos dos tempos odiernos, então que vai contribuir com o seu crescimento. Foi aquilo que nós debatemos aqui ao longo de 1 hora, talvez até 1h20, a questão de você se motivar, a questão de você olhar com outros olhos agora para este novo momento que você está vivendo. Eu quero te convidar nessa hora a crer que Deus é capaz de fazer tudo novo na sua vida. A minha palavra de agradecimento a toda a equipe de mídia aqui, ao Charles, ao Leandro, a todos que representam aqui esse trabalho maravilhoso da DPerus. Agradecer ao meu pastor regional, pastor Joel Barbosa, a missionária Sueli, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, ao nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, a missionária Lígia Marins Cardoso, toda a família Cardoso, que Deus abençoe, ao Ministério de Perus, irmãos, que tem alcançado o Brasil e o mundo através das suas programações, através de toda
o seu aparato aqui de mídia, tem abençoado as redes sociais, tem abençoado a sua casa com programações maravilhosíssimas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um final de semana abençoado. Esse é o nosso programa Gerando Saúde, até sábado, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.